Hoje a gente vai analisar uma das leis do poder mais diretas e, por que não dizer, brutais que existem. A arte de usar o trabalho dos outros para o seu próprio benefício. Basicamente, garantir que o crédito seja sempre seu. Polêmico, com certeza. Mas como vamos ver, é um padrão que se repete ao longo da história, vez após vez. Vamos nessa. Para a gente começar a entender essa ideia, tem uma fábula antiga do Zaire que é perfeita. Imagina só, uma tartaruga cansada de ser subestimada desafia um elefante e um hipopótamo para um cabo de guerra. Ela dá uma ponta da corda para o elefante na terra e a outra para o hipopótamo no rio. Aí, escondida no meio do mato, ela dá o sinal. Os dois gigantes puxam com toda a força, mas nenhum sai do lugar. E no fim, os dois ficam convencidos de que a tartaruga tem uma força inacreditável. Ela não fez absolutamente nada, mas levou todo o crédito. Guardem bem essa imagem na cabeça. A tartaruga da fábula pode parecer bem esperta, né? Mas na vida real, estar do lado do elefante ou do hipopótamo, bom, aí a história é outra. Pode ser devastador. E talvez não exista um exemplo mais trágico disso do que a história de um dos maiores inventores que o mundo já viu, Nikola Tesla. Tesla era um gênio, simplesmente. Assim que ele chegou em Nova York, foi contratado na hora por ninguém menos que Thomas Edison. E o ritmo de trabalho dele era uma coisa de louco, 18 horas por dia focado em melhorar os projetos do chefe. Ele chegou ao ponto de se oferecer para redesenhar completamente os dínamos de Edison, que era um trabalho gigantesco, mas que prometia melhorias incríveis. E Edison, vendo a ambição e o talento do jovem, fez uma promessa que parecia que ia mudar a vida dele. $50 mil se ele conseguisse. Naquela época, isso era uma fortuna absurda. Tesla, claro, com essa motivação toda, trabalhou dia e noite por quase um ano e, brilhantemente, cumpriu a parte dele no acordo. Agora, o que é realmente chocante aqui é o padrão que começa a aparecer. Primeiro, o Edison simplesmente se recusa a pagar, dizendo que a promessa era só uma piada americana. Dá para acreditar? Depois, George Westinghouse, que bancou o sistema de corrente alternada do Tesla, convence ele a rasgar um contrato de milhões em royalties para salvar a empresa. E para fechar com chave de ouro, Guglielmo Marconi usa a tecnologia de rádio do Tesla, que já estava patenteada, e entra para a história como o pai do rádio. É um golpe atrás do outro. E o resultado disso tudo? Uma das maiores injustiças da história da ciência. O homem cujas invenções literalmente iluminaram o mundo e criaram a base da comunicação sem fio, morreu sozinho e sem um tostão no bolso. O trabalho foi todo dele, mas o crédito e a grana foram parar nas mãos de outros. Certo. Então qual é o outro lado dessa moeda? Se o Tesla é o gênio explorado, quem é o explorador que se deu bem? Vamos voltar para o primeiro carrasco dele, Thomas Edison, um cara que, diferente de Tesla, entendia essa lei do poder perfeitamente. E essa frase aqui, ela resume tudo. A grande sacada do Edison não era exatamente a invenção em si. Era reconhecer o talento nos outros e saber como usar esse talento. Ele não precisava fazer o trabalho pesado. Ele só precisava achar e gerenciar as pessoas certas que fariam por ele. Ele era, antes de mais nada, um homem de negócios. Então, o pulo do gato está todo aqui. Tesla, o inventor, botou a mão na massa, fez o trabalho. Edison, o empresário, contratou quem fizesse o trabalho. O resultado? Um morreu pobre e sem o devido reconhecimento, enquanto o outro morreu rico, famoso, celebrado como um dos maiores inventores da América. Isso mostra de forma brutal a diferença entre criar uma coisa e controlar a história que contam sobre ela. Mas essa dinâmica entre Tesla e Edison não foi um caso isolado. Muito pelo contrário. Esse é um padrão que a gente encontra em todo lugar. Da conquista de impérios até a criação de grandes obras de arte. Pega o caso dos conquistadores espanhóis, por exemplo. Balboa fez todo o trabalho sujo, passou anos arriscando a vida para descobrir onde ficava o lendário Império Inca, e Francisco Pizarro. Ele estava lá, servindo sob o comando de Balboa, só observando, esperando o momento certo. E quando a hora chegou, ele não só ajudou a executar Balboa por traição, como pegou para si toda a glória e a riqueza da conquista do Peru. É o mesmo padrão. Um rala, o outro colhe os louros. Mas essa lei não precisa ser só sobre traição. O pintor Peter Paul Rubens usou isso com uma maestria incrível. Ele tinha um estúdio que funcionava quase como uma fábrica, com vários especialistas pintando partes diferentes das telas dele. Só que quando um cliente importante aparecia para visitar, ele mandava todo mundo para casa, pegava o pincel e dava os toques finais sozinho. Qual a imagem que ele criava? A de um gênio incansável e superprodutivo. Ele gerenciava o trabalho dos outros, mas o crédito era todo dele. O estadista alemão Otto von Bismarck resumiu essa filosofia de um jeito genial.
Para que gastar seu tempo e sua energia, que são limitados, cometendo os mesmos erros que os outros já cometeram? A verdadeira sabedoria está em aprender e construir em cima do trabalho, do conhecimento e até dos fracassos dos outros. No fundo, é uma questão de eficiência. Ok, mas atenção aqui. Sair aplicando essa lei cegamente pode ser muito perigoso. Como qualquer ferramenta de poder, o segredo é saber não só como usar, mas principalmente quando não usar. Pensa bem, se a sua posição de poder ainda não está firme, não está sólida, e você tenta levar o crédito por tudo, o tiro pode sair pela culatra. As pessoas podem te ver como uma fraude, um aproveitador. Nesses momentos, a jogada mais inteligente pode ser justamente o contrário, compartilhar o crédito. Assim, você constrói alianças e fortalece sua base para o futuro. Henry Kissinger foi um mestre nesse jogo. A visita histórica do presidente Nixon à China foi em grande parte obra da diplomacia dele. Mas ele foi extremamente esperto. Publicamente, ele deu quase todo o crédito para o chefe dele, o presidente. A estratégia dele era uma verdadeira aula de poder. Dê o crédito para cima para fortalecer sua aliança com os superiores. Enquanto isso, nos bastidores, ele consolidava o crédito pelo trabalho dos subordinados dele. É assim que se joga em alto nível. Então, para resumir, a essência dessa lei, que a gente poderia chamar de lei do abutre, é sobre alavancagem. Nosso tempo e nossa energia são finitos. Se alguém tenta fazer tudo sozinho, o alcance vai ser sempre limitado. Mas ao usar o trabalho, o esforço e a sabedoria dos outros, é possível criar uma aura de eficiência, de genialidade que parece quase sobre-humana. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Uma pergunta que a história de Tesla e Edison nos obriga a fazer. De que adianta a maior invenção do mundo se ninguém sabe que foi você que a criou? O que, no final das contas, realmente constrói um legado? O trabalho duro em si ou o reconhecimento que ele gera? E para fechar, vamos deixar as palavras do próprio mestre do jogo, Thomas Edison. É uma confissão chocante, sem filtro nenhum, de um homem que não só entendeu as regras, como escreveu as próprias regras para se beneficiar. Ele não era só um inventor, ele era um ladrão que sabia exatamente como roubar. E goste ou não, foi por isso que ele venceu.